Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica. E quero falar hoje com você dentro desse mês mariano, desse mês que o nosso canal, o Tesouro Católico, está honrando a Nossa Senhora com formações voltadas a ela. Eu quero comentar com você hoje sobre um ódio, sobre uma desavença eterna estabelecida pelo próprio Deus na ordem da criação. O Deus que é amor, irmão e irmã, o Deus que é a suma bondade, estabeleceu um único ódio, irrevogável, eterno, e que só crescerá à medida que o tempo passa, que é o ódio entre Nossa Senhora e Satanás, entre os seguidores de Nossa Senhora, os filhos de Nossa Senhora e os filhos e sequazes do demônio. É um ódio eterno, porque o próprio Deus estabeleceu. Lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, o Senhor já diz: porém ódio. Olhando para a serpente, o Senhor diz: porém ódio, serpente maldita, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Lá no Apocalipse 12, nós vamos ver essa mesma maldição, esse mesmo acirramento muito forte. Lá nós vamos ver uma batalha no céu e o demônio infernal ele persegue a mulher. E persegue os filhos dela, os filhos que guardam o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, que guardam os seus mandamentos. Existe então, meu irmão, minha irmã, durante o decorrer da história humana, uma batalha acontecendo, uma batalha espiritual entre aqueles que são formados por Nossa Senhora, e essa é a missão dela, formar, gerar os filhos de Deus, e aqueles que vão escolher seguir ao demônio, os prazeres desse mundo, e esse ódio é eterno. É uma desavença eterna. Nossa Senhora ela tem como missão maravilhosa e sublime de gerar aquilo que ela fez com Nosso Senhor, aquilo que ela e o Espírito Santo fizeram, ou seja, o maior ato da ordem da criação, que foi gerar um homem Deus, que foi o maior ato que poderia acontecer dentro da nossa história. Ela, Nossa Senhora e o Espírito Santo unidos geraram um homem Deus. Ela tem a função, juntamente com o Espírito Santo, de gerar os filhos e filhas de Deus nascidos da graça para a vida eterna. É missão dela, como foi a de cuidar de Nosso Senhor, de gestar a Nosso Senhor, de gerar a Jesus. Foi missão dela nutrir Nosso Senhor, protegê-lo, guardá-lo, formá-lo. É missão dela também, meu irmão e minha irmã, fazer isso com todos aqueles que guardam o testemunho de Cristo. É missão de Nossa Senhora formar você, me formar no caminho da santidade. Existe, como foi dito na palavra, um ódio. E esse ódio, ele é eterno. Esse ódio não acabará. Só ficará pior a cada momento da história humana que se transcorre. O demônio, ele persegue os filhos da Virgem Maria. Ele quer destruí-los, ele quer derrotá-los, ele quer levá-los à perdição. E Nossa Senhora, como boa mãe, ela quer nos proteger, quer nos formar para o amor a Deus. E aqui é um segredo, irmãos, que nós temos que ter muito forte no coração. Nossa Senhora, com essa missão, ela não quer tirar o papel de Deus ou de Cristo Salvador, que verdadeiramente é o único Salvador do gênero humano. Não, ela está colaborando com essa obra. Assim como no início houve um homem e uma mulher, foi desígnio de Deus também que a nossa redenção acontecesse por um homem, nosso Senhor Jesus Cristo, e com a colaboração de uma mulher, a Virgem Santíssima. É a recapitulação de toda a criação. Jesus é o cabeça. Jesus é o nosso Deus, Salvador e único Senhor. Mas Ele escolheu ela para gerar, formar e derramar as graças sobre os seus filhos, sobre os seus discípulos. O demônio ele faz uma guerra terrível contra todos os cristãos. Sempre fez desde o início e fará até o último dia. Mas a gente percebe nesses nossos tempos como tem sido severo esse ataque. Como Satanás tem tentado os filhos da igreja, como Satanás tem obscurecido até a própria verdade, que durante muitos séculos foi tão sublime, tão clara e que hoje parece tão turva. Hoje nós vivemos num mundo onde parece que não sabemos o que é verdade. Para uma pessoa aquilo é pecado, para outra não é. Dentro da própria Igreja Católica há uma certa confusão. Não que a doutrina tenha mudado, mas os filhos da igreja parecem que vivem numa confusão tremenda. O mundo vive um mundo frio, afastado de Deus, vive num materialismo absurdo. Pessoas que querem defender tartaruga, por exemplo, ovos de tartaruga, são as mesmas pessoas que depois querem promover o aborto, a matança de crianças. É um absurdo tão grande nesse mundo que a gente vê
com os olhos espirituais como o demônio tem agido. Mais do que nunca, irmãos, nós estamos no tempo da Virgem Maria. É tempo de nos unirmos profundamente a ela, de nos apegarmos a ela e deixarmos que ela forme o nosso coração para a santidade. Ela tem um poder tão grande dado por Deus para desbaratar as obras de Satanás, que se nós soubéssemos e que se nós nos apegássemos a esse mistério, como nós daríamos passos maiores rumo à nossa santidade? Como nós nos protegeremos mais do ataque do demônio? O demônio não dorme. Vai dizer São Pedro, ele é um leão que ruge e que gira em torno da presa para nos devorar. Nós precisamos da Virgem Santíssima, irmãos. Deus a colocou para ser a nossa protetora. Ela é a nossa mãe. E é dela a missão de esmagar a cabeça dessa serpente infernal. E porque a missão dela é esmagar a cabeça desse demônio, Deus deu tanto poder a ela, tantas luzes, tanta ciência para conhecer as obras malignas, que apenas um suspiro de Nossa Senhora é suficiente para afastar toda a tentação diabólica, para expulsar ao mais profundo dos infernos todos os demônios. Eles tremem de pavor diante dela. Isso não, o que eu estou falando não é algo de piedade. Eu estou falando isso para engrandecê-la. Não, é um fato testemunhado pelo próprio demônio. Eu quero tomar com vocês um testemunho de São Domingos de Gusmão. Um testemunho dado pelo próprio demônio sobre a Virgem Maria. Conta a história que São Domingos estava pregando na França sobre a eficácia do rosário e foi levado até ele um possesso, um homem que tinha 15 mil demônios, estava possuído por 15 mil demônios. E leva este homem para São Domingos exorcizá-lo. São Domingos então começa a esconjurar o demônio e começa a fazer perguntas a ele dizendo: diga, quem depois de Deus vocês mais temem? E o possuído então começou a dizer: Domingos, pelo amor de Deus, pare, não nos atormente, mande-nos embora e nós iremos. São Domingos, então, ordena mais uma vez: eu te ordeno, dizeis para que todos saibais, quem depois de Deus vocês mais temem. O demônio então começou a se estribuchar, ele levou o possuído a rolar no chão e chorar. Pelo amor de Deus, Domingos, pare com isso. Peça e os anjos virão e eles mesmos dirão quem deve se mais amar depois de Deus. Mas São Domingos não se comove com isso, irmãos, porque o demônio é mentiroso. As pessoas que estavam assistindo a esse espetáculo, elas começam a se comover e a pedir: Padre Domingos, pare com isso, porque eles ficaram comovidas com o choro do possuído. Mas São Domingos, que era um homem de Deus, um homem que tinha visão espiritual, ele não se deixou enganar por essa serpente mentirosa. Então ele pega o seu rosário, coloca no pescoço do possuído e diz: quem depois de Deus vocês mais temem? Nesse momento, irmãos, quando ele ordena isso, Nossa Senhora aparece, cercada de anjos com um cetro na mão. Ninguém vê. Nenhuma das pessoas que estavam assistindo a pregação e depois começaram a assistir esse exorcismo conseguia ver. Mas São Domingos a viu. Nossa Senhora então com seu cetro toca no ombro do possuído e diz: eu te ordeno, dizei tudo o que o meu servo Domingos te pede para dizer. E aí o demônio ele faz um testemunho sobre a eficácia e o poder de Nossa Senhora, como eu nunca vi vindo de nenhum santo da igreja, irmãos. Em verdade eu vos digo. Já li muitas histórias sobre Nossa Senhora, grandes santos cantaram glórias maravilhosas de Nossa Senhora, mas eu nunca vi um testemunho tão belo, tão profundo e tão verdadeiro como o que veio do próprio demônio acerca de Nossa Senhora. E eu quero lê-lo para vocês porque vale a pena, porque é algo maravilhoso. Vai dizer o demônio depois que é obrigado por Nossa Senhora: ó vós, que sois nossa inimiga, nossa ruína e nossa destruição, por que descestes do céu só para nos torturar cruelmente? Ó advogada dos pecadores, vós que os tirais das presas do inferno, vós que sois o caminho certeiro para os céus, devemos nós, para o nosso próprio pesar, dizer toda a verdade e confessar diante de todos quem é a causa de nossa vergonha e nossa ruína. Ó pobres de nós, príncipes da escuridão, então ouçam bem, ó vós cristãos. E eu digo para você que está me escutando, ouça bem, cristão, o que o demônio vai dizer sobre Nossa Senhora.
A mãe de Jesus Cristo é toda poderosa e ela pode salvar os seus servos de caírem no inferno. Ela é o sol que destrói a escuridão da nossa astúcia e sutileza. É ela que descobre nossos planos ocultos, quebra nossas armadilhas e faz com que nossas tentações fiquem inúteis e sem efeito. Nós temos que dizer, porém, de maneira relutante, que nem sequer uma alma que realmente perseverou no seu serviço foi condenada conosco. E aqui, olha que beleza o que ele vai dizer agora, irmãos. Um simples suspiro que ela oferece à Santíssima Trindade é mais precioso do que todas as orações, desejos e aspirações de todos os santos. Meu Deus, olha isso, irmão. Olha o demônio dizendo. Um suspiro de Nossa Senhora diante da Santíssima Trindade tem mais poder e eficácia do que as orações, desejos e súplicas de todos os santos juntos. Que maravilha isso! Nós a tememos mais do que todos os santos do céu e não temos nenhum sucesso com seus fiéis servos. Muitos cristãos que a invocam quando está na hora da morte e que seriam condenados, de acordo com nossos padrões ordinários, são salvos por sua intercessão. Se pelo menos essa Maria não tivesse se oposto aos nossos desígnios e esforços, teríamos conquistado a igreja e a teríamos destruído há muito tempo atrás. Teríamos feito de todas as ordens da igreja, que todas as ordens da igreja caíssem no erro e na desordem. Agora que nós somos forçados a falar, também lhe diremos isso. Ninguém que persevera em rezar o seu rosário será condenado, porque ela obtém para os seus servos a graça da verdadeira contrição por seus pecados e por meio dele eles obtêm o perdão e a misericórdia de Deus. Irmãos, esse é o poder dela, dado por Deus. É um poder que não é natural dela, mas é um poder dado pela graça de Deus a ela. Ela é toda poderosa. O que Deus pode mandando, Nossa Senhora pode rogando. Então, meu irmão, minha irmã, eu te exorto. Clame a ela. Se apegue à Virgem Maria. Ame essa Senhora. Ganhe os favores dela. E eu quero terminar essa meditação com uma revelação que Nossa Senhora fez à irmã Lúcia. Nossa Senhora disse à irmã Lúcia que no final dos tempos, a grande batalha entre Nosso Senhor e Satanás se daria diante do matrimônio e do casamento. O matrimônio e o casamento seriam as duas grandes áreas de ataque de Satanás. Ele iria jogar toda a sua força, toda a força do inferno para destruir o matrimônio e o casamento. Nós vemos hoje famílias destruídas porque não se sabe mais o que é o respeito mútuo, o que é o amor fraterno, não se sabe mais o caminho do diálogo. Nós vemos hoje famílias divididas, destruídas pela traição, pelo divórcio, pelas brigas, pelas agressões. Nós vemos as famílias destruídas pela mídia, pelos filmes, pelas músicas, pelo mau testemunho dos atores e atrizes que acham que o casamento é uma convenção social. Nós vemos as famílias sendo destruídas pela ideologia de gênero que quer destruir o papel do homem e da mulher dentro da constituição familiar. Nós vemos famílias sendo destruídas porque aquilo que Deus pensou, homem e mulher, tem sido desfeito pela vontade e razão humana. Nós vemos como as famílias têm sido despedaçadas pelo demônio. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos de Nossa Senhora. Ela tem o poder de destruir as obras de Satanás. Ela tem o poder de te mostrar a ação que o demônio está fazendo, está construindo para destruir a sua família, a sua vida, os seus negócios, tudo aquilo que você tem feito. Ela tem o poder. E eu digo para você, irmãos, aonde Nossa Senhora põe o pé, sempre o demônio é esmagado. Que ela ponha os pés na sua vida, que ela plante os seus sagrados pés na sua casa, que ela plante os seus sagrados pés na sua família, no seu casamento, na sua vida conjugal, na sua relação com seus filhos, que Nossa Senhora entre e ponha os pés, porque aonde ela
põe os pés, o demônio sempre é esmagado. Tenhamos essa certeza, irmãos. Com ela seremos vencedores e ela nos levará a nosso Deus, seguros, protegidos, e nós ganharemos o céu. Com a Virgem Maria, o nosso céu está garantido. Fora dela estão as idolatrias. É fora de Nossa Senhora que está a idolatria do hedonismo, a idolatria do dinheiro, é fora dela. Nela só existe uma adoração, a adoração que é feita ao verdadeiro Deus. Em Maria, nós temos certeza que nós seremos verdadeiramente católicos, verdadeiramente adoradores do único e verdadeiro Deus, e com ela ganharemos o céu. Que você possa divulgar esse vídeo, que você possa propagá-lo, que você possa ser um dos motivadores de outras pessoas a conhecerem o nosso canal. Que Nossa Senhora, nesse mês de maio, seja conhecida e amada por todas as pessoas do mundo. Salve Maria Imaculada!